Projeto de Poder, de Ângela Carrato, Eliara Santana e Juarez Guimarães, mostra como o jornal de maior audiência da televisão brasileira foi personagem ativo de alguns dos principais acontecimentos políticos brasileiros dos últimos anos, da Lava Jato ao impeachment de Dilma Rousseff, da prisão e do silenciamento de Lula até a ascensão de Bolsonaro. Para conversar com esses autores sobre esse livro, Cristina Serra, eu trouxe Cristina Serra, jornalista, conselheira da BI, e eu, diretora de jornalismo da entidade. Ângela é jornalista e professora da UFMG, Eliara é jornalista e pesquisadora, e Juarez é professor de ciência política da UFMG. Olá, todo mundo. Cristina, a bola com você. Bom, em primeiro lugar, Andréia, obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez, né, nesse programa da ABI no YouTube. E queria parabenizar os três convidados, Ângela, Eliara, Juarez, pelo livro que eu acabei de ler. É um livro da maior importância, traz uma análise muito pertinente, né, sobre o veículo que é o veículo de televisão mais visto ainda no Brasil, né? Enfim, e por isso mesmo tem uma enorme importância e acho muito oportuno discutir isso tudo. Então, parabéns pelo livro. E o que eu queria começar perguntando a vocês é o seguinte: como é que nasceu a ideia do livro, né? Vocês fazem observações muito precisas, muito objetivas, né? Que é como toda análise deve ser feita, né? Baseada em critérios objetivos. E vocês fazem isso. Eu quero saber como foi que nasceu a ideia do livro e como vocês se dividiram. Eu imagino que vocês devem ter assistido horas e horas e horas, né, de exibição do Jornal Nacional. Enfim, eu queria que cada um falasse um pouquinho como é que foi isso, como é que vocês se dividiram para escrever esse livro a 6 mãos. Esse livro começa, na verdade, no ponto de ônibus da Fafiche, né? Quando eu encontrei o Juarez, eu estava no doutorado, já pesquisando o Jornal Nacional, e estava no congresso, né? E eu o encontrei lá e nós discutimos. Eu falei com ele sobre o que eu estava conversando, e ele estava muito interessado, então, em discutir a mídia, e nós propusemos uma conversa, e ele estava com a ideia de fazer um grupo, né? Isso era 2017, então nós estávamos já com a eleição de 2018 aí, né, se anunciando, e ele propôs então uma conversa para nós pensarmos, montarmos um grupo para nós observarmos então o Jornal Nacional, que era já o meu objeto, o objeto da minha tese, né? E nós então convidamos a Ângela e montamos esse grupo já no final de 2017, começo de 2018, e nos propusemos, então, começamos a fazer essa análise do Jornal Nacional. E sim, Cristina, foram muitas horas de Jornal Nacional. Eu acho que, como eu já estava pesquisando, né, para a tese, é o meu objeto, então eu já consigo adivinhar pela gravata do apresentador o que vem, o que vai ser a chamada, como que a matéria, né, vai ser abordada, enfim. Então, e surgiu assim, nós fizemos esse grupo e foi muitíssimo produtivo, as discussões foram maravilhosas. Nós tínhamos então em mãos um material excepcional, assim, muito material, uma pesquisa muito vasta, e nós, conversando, e nós produzimos, né, eu e Juarez produzimos alguns artigos para a Carta Maior, uma série de artigos sobre narrativa. Eu e Ângela produzimos vários artigos também para o Biomundo, discutindo, sobretudo, a questão do silenciamento, a questão, né, da prisão do presidente Lula. E nós fomos, então, discutindo a partir desse material e vimos que tínhamos, né, muita coisa, e que isso deveria ser tornado público, né? Para além de tese, de discussão acadêmica, isso deveria se tornar um material para circular, né? Era a nossa intenção. Aí acho que os outros podem falar mais um pouco. Bom, se eu posso, então, dar continuidade, né? É isso mesmo que a Eliara falou, mas eu acho que eu posso dizer, assim, sem erro, que um livro, ele começa para cada um, né? Uma pesquisa, um livro, bem antes dele começar.
né? Porque as motivações, ainda mais de um livro a 6 mãos, existem muitas motivações em comum, claro, senão o trabalho não teria acontecido, mas tem também aquilo que move cada um de nós, né? Então, no meu caso, esse livro começa muito antes dele começar, porque muitas das inquietações, né, que eu trouxe para ele, e o grupo também, são inquietações que aconteceram antes mesmo, né, desse momento aí do Jornal Nacional, porque como jornalista sempre me incomodou muito, né, a atuação da mídia brasileira, em especial dos principais veículos. E eu venho estudando isso há bastante tempo. A minha dissertação de mestrado é sobre os diários associados, sobre Chateaubriand, e de doutorado é sobre a história da TV pública no Brasil, que foi uma história detonada pela mídia comercial, pela mídia corporativa. Então, na verdade, né, esses magnatas, seja Chateaubriand, seja Roberto Marinho, eles estão atravessando esse caminho todo. E a gente conhecia também, né, a história aí do que a Globo fez no passado. Né? Fez no período da ditadura, o próprio crescimento dela, como que ela surge lá, o acordo ilegal, né, com o grupo estadunidense Time Life, etc. Então, isso tudo é um pano de fundo, né, que leva a gente a questionar, peraí, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser a cobertura das eleições de 2018? Né? Então, acho que eu estava com essa inquietação, né, assistindo, né, o Jornal Nacional e já vendo as coisas que estavam sendo divulgadas, Eliara também, e acho que o Juarez também, mas aí o Juarez, ele que conta, né, a parte que lhe cabe. Pois é. No meu caso, nós já havíamos identificado uma grande carência da ciência política brasileira nos estudos da comunicação. Na verdade, essa carência é uma ruptura com as tradições clássicas de pensar a política, né? Porque desde os gregos a ideia da isonomia, da igualdade perante a lei, não é separada da isogoria, o direito igual de falar em público, né? E os humanistas clássicos sempre pensaram com muita centralidade as relações entre retórica e política. Então, é algo próprio da ciência política. Havia ocorrido um gravíssimo fato em Minas Gerais, que o Estado de Minas havia desencadeado uma campanha de denúncias contra a reitoria da UFMG, acusando-a de corrupção, com matérias completamente infundadas e sem oferecer nenhuma possibilidade de direito de resposta ao então reitor, que deu várias entrevistas, mas elas não eram publicadas. Depois ele veio até a ganhar direito de resposta na justiça. Mas a solução que a reitoria encontrou foi fazer, então, um grande seminário no salão da reitoria, convocando professores para discutir liberdade de expressão. Nós convidamos, então, o Nassif e o professor Venício, e aí foi instalado, então, um grupo de pesquisa para pensar o debate sobre a liberdade de expressão hoje na cultura política contemporânea, né? Então, eu estava interessado já tínhamos feito 3 livros sobre esse tema, em conjunto com o professor Venício e com a Ana Paula Amorim, e então ficamos muito interessados na pesquisa da Eliara. Isto é, a ideia, como na minha formação gramsciana, de entender melhor o movimento da opinião pública, do senso comum, né? E a proposta da Eliara de estudar a narrativa do Jornal Nacional nos pareceu muito pertinente, no sentido de que ela trabalhava não apenas com a questão da agenda setting, com o agendamento, não apenas com o enquadramento, não apenas com a noção de pluralismo ou não da mídia, ou do viés da mídia, e não apenas com a ideia de censura, mas também a de silenciamento, estudando tudo isso na formação de um sentido, de formação do senso comum do brasileiro, né? E eu me lembro muito bem, para concluir, de um artigo do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, recém-falecido, que ele falava que era impossível uma democracia ser estável diante da convergência midiática que havia sido criada no Brasil, e ele formulava, então, por que não se cria, então,
igual há na Inglaterra, a BBC, uma Brazilian Broadcast Corporation, um grande canal público que sirva às vozes da cidadania, né? Então, o livro foi feito com esse espírito e foi um encontro muito marcante com a Eliara, com a Ângela, né, que já havia participado anteriormente desses ciclos, né, Ângela, de debate sobre liberdade de expressão, então foi muito rico esse encontro. Eu queria pegar, e continuando nessa toada do Juarez, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de dados e com os detalhes com que vocês embasam todas as questões que vocês levantam. E, particularmente, uma das questões que vocês colocaram aqui, para mim, eu acho que espelha bem essa dissimulação que foi criada, né, pelo Jornal Nacional, que é o seguinte: a fabricação de um consenso é uma estratégia poderosa porque permite o exercício do poder e da dominação sem os riscos da coerção explícita e do uso da força. No caso da mídia corporativa, essa estratégia está fundamentada no pressuposto do senso comum, ainda bastante forte, de que a imprensa independente está comprometida em levar a verdade ou a realidade ao público. E vocês desmontam isso. Olha, eu acho que eu posso começar na seguinte forma. Antes mesmo, né, desse nosso encontro e de começar esse trabalho, e que envolveu assistir, né, diariamente ao Jornal Nacional, anotar. Então, foram centenas e centenas de edições, algumas vistas e revistas, né, e tentando entender, né, aquela narrativa a partir de uma série de conceitos que não são muito correntes no jornalismo, são mais na linguística, né? Então, quer dizer, o que começou a ficar claro para mim, né? E já era uma intuição que eu tinha antes, mas eu acho que, enfim, que não só para mim que isso aconteceu, é fundamental hoje refundar o jornalismo. E eu digo isso não só do jornalismo brasileiro, com essa crise toda que a gente está passando, mas existe, né, vamos chamar assim, uma teoria, uma técnica e uma ética no jornalismo ocidental, que ele parte de alguns pressupostos que já não existem mais. Por exemplo, né, esse jornalismo em que fala-se em liberdade de expressão, mas não qualifica essa liberdade de expressão. Na verdade, a liberdade de expressão é para o dono, né? É para o dono, né? Para o proprietário da mídia. Porque lá atrás, quando, né, da luta, né, na Inglaterra pelos direitos, né, pelos direitos liberais e tal, fazia muito sentido. Mas ali, o jornal, né, o veículo, ele era uma pessoa, era aquela pessoa e ela emitia a opinião dela. Depois, quando o jornalismo o jornal, melhor dizendo, se transforma numa empresa, que voz que está sendo expressa ali? Né? De quem trabalha? São dos funcionários? Não. Né? Então, a gente continua trabalhando com um pressuposto, inclusive as escolas de jornalismo, né? Que a liberdade de expressão, então, está presente, que todos têm essa liberdade em termos de mídia, quando, na verdade, não é isso. Né? Nós jogamos, infelizmente, na lixeira da história e precisamos recuperar toda aquela discussão importantíssima dos anos 70, que redundou no relatório MacBride, da Unesco. É O Mundo em Muitas Vozes, aqui no Brasil, publicado em 82 pela Fundação Getúlio Vargas. E não teve repercussão nenhuma aqui, porque o que estava sendo dito ali? Pois não. Não, se você me permite, claro. Porque eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, e aí, em seguida, já fica também o questionamento para os colegas, em seguida. Quando se fala em pressupostos de jornalismo que foram sendo deixados de lado, e eu acho que vocês apontam muito bem no livro a questão do silenciamento, e é uma coisa que eu venho falando em alguns debates sobre jornalismo ultimamente, que o jornalismo ele não é feito apenas pelo que se pauta, mas pelo que se deixa de pautar. Então, eu queria acrescentar isso para a reflexão de vocês. Exato. E isso, por exemplo, na teoria clássica do jornalismo não entra.
né, a esse pressuposto, essa ideia que todas as vozes têm espaço, que há uma busca efetiva, né, um comprometimento com os fatos, uma busca da verdade, que a subjetividade não entra, ou entra de uma forma muito limitada, e não é absolutamente nada disso. Então, na verdade, a gente vai ter que refundar, né, uma teoria mesmo do jornalismo, recuperando a importância dos fatos. Eu acho que é um pouco isso que a gente tenta fazer, recuperando os fatos, inclusive os fatos que foram silenciados, né, os fatos que foram minimizados, porque a gente não inventou uma narrativa, né? Existe uma história, digamos assim, a mais próxima possível do real, que o jornalista, o repórter, consegue aprender. Cometer erros faz parte, né? O jornalismo é a história cotidiana. Agora, o que não pode é passar por cima dessa história cotidiana, é desconhecê-la, né? Eliara? Bom, eu vou começar pelo questionamento da Andréia, a questão do consenso, né, que é um conceito que para mim foi muito caro na minha pesquisa, e é um conceito do Noam Chomsky. Ele discute num livro maravilhoso, né, que é Construindo o Consenso. Infelizmente não tem esse livro em português, mas é um livro maravilhoso, fabuloso. É um livro mais antigo, mas ele faz uma descrição, uma construção de como se constrói esse consenso, ou seja, não é necessário mais haver guerras para o convencimento, para você pautar um determinado assunto, para você colocar esse assunto, para que a população vá aderir a determinadas construções, né? E ele faz uma descrição maravilhosa disso, desse conceito, e foi um conceito para mim muito, muito importante, muito caro, porque eu vi, de fato, esse conceito, eu pude aplicar esse conceito. Eu vi esse conceito em funcionamento, né? A partir, eu tomo, por exemplo, dois aspectos, 2 pontos, 2 elementos, né, na tese, que são corrupção e crise política, e crise econômica, desculpe, corrupção e crise econômica. Então, como que isso é construído consensualmente? Como é que isso se torna um consenso para a população? Como é que eu falo em crise, como eu vou pautar a crise no momento em que não há crise, efetivamente, né? Se trata disso. E foi, de fato, um conceito, para mim, é muito caro. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Chomsky desde os primórdios, né? E esse livro dele, de fato, é um trabalho primoroso. Ele pega a imprensa norte-americana, ele discute até, se não me engano, a guerra do Iraque, ele faz várias discussões, né? E ele mostra como que isso vai sendo construído. E eu pude aplicar isso e achei maravilhoso. E um outro conceito, aí já entra na sua pergunta, Cristina, é o de silenciamento, que é um conceito trazido da linguística, da professora Annie Orlandi, que é também um conceito fundamental para mim, foi fundamental para mim. Nós trabalhamos muito com ele, né? Inclusive, quando eu e Ângela produzimos o artigo sobre a prisão do ex-presidente Lula, né? Nós discutimos o silenciamento, como que isso opera, não é simplesmente censurar, é dar de uma outra forma, é tirar o peso daquela notícia, daquele acontecimento, daquele ator político, né? Não é simplesmente censurar, porque a censura, às vezes, é algo muito mais fácil de você apontar, né? O silenciamento, ele é muito mais estratégico, ele é muito mais bem delineado, bem construído. Então, esses 2 conceitos, eles foram conceitos, para mim, essenciais, não só para fazer a análise, mas porque eu vi isso em funcionamento, né? Aquelas, sei lá, quase 3.000 edições do Jornal Nacional, eu vi aquilo funcionando, né? E é muito rico, né? É muito interessante quando você vê um conceito na prática. E foi isso, foram os 2 conceitos, são os 2 conceitos, acho que fundantes da minha tese, e nós trabalhamos posteriormente, né, no livro, nos artigos, com o desafio de trazer esses conceitos para uma compreensão de todo mundo, uma compreensão das pessoas de um modo geral, né? Porque discutir Chomsky não é fácil, abordar Chomsky não é fácil, trazê-lo para todo mundo não é fácil, mas, de fato, são conceitos muito fundantes, muito marcantes, né? E tem um peso muito grande nessa construção.
Juarez, se você me permite, muito rapidamente, antes de você fazer o seu comentário, mas eu quero reforçar isso que a Eliara está falando, porque a gente fica falando aqui dos especialistas, dos grandes teóricos, mas eu queria reforçar para quem está nos assistindo que o livro é muito claro, é muito simples você entender, vocês trabalham com esses conceitos, mas como vocês o tempo todo se reportam a exemplos concretos, né? Do texto, não só da informação textual, mas visual do jornal. Então, é um livro de leitura muito, muito, muito acessível, o que é muito importante, porque as pessoas precisam entender isso que vocês estão falando. Então, só para reforçar que é um livro de leitura muito atraente, inclusive. Só isso, Juarez, desculpa, mas eu queria acentuar. Isso contribui, inclusive, para aquilo que eu vou falar, porque esse valor da independência e neutralidade da mídia ele foi muito exercido nos anos 60. Nós participamos, inclusive, eu e Eliara, de uma tese, de uma banca de tese de doutorado no Rio Grande do Sul, em que se discutia exatamente isso, como exatamente nesse período que vai de 2013 até a 2018, 2019, há uma queda brusca de legitimidade das principais instituições da democracia brasileira. Isto é, tanto o judiciário, quanto o Congresso, quanto o Executivo, sofrem uma redução de confiabilidade muito importante por parte dos brasileiros. Ao mesmo tempo, reforça-se a credibilidade dos meios de comunicação. É como se os meios de comunicação extraíssem uma mais-valia das instituições democráticas. Por isso que no título vai a ideia da desestabilização da cultura da democracia no Brasil por uma convergência midiática muito forte e que tem o Jornal Nacional como seu polo maior de expressão. É muito interessante, inclusive, como nós procuramos analisar no livro, como esse princípio da neutralidade jornalística. Me permita só 15 segundos, o computador está ameaçando de desligar. De cair, né? São os problemas dessa tecnologia, a gente fica refém dela, né? Terrível. Pronto. Voltei, mas só completando a frase, então, que eu estava dizendo como o Jornal Nacional se protege o mito da sua neutralidade jornalística, apesar de tal engajamento político, porque o Jornal Nacional não estava apenas noticiando manifestações, ele estava convocando manifestações, ele estava quebrando, como nós documentamos, a sua rede de notícias diária, né? seu programa, e intervindo diretamente na conjuntura política, né? Não apenas noticiando. Então, como ele defende? Até no meio da novela, interromperam. No meio da novela, exatamente. E como ele, então, defende a sua neutralidade? Fazendo operações transformistas na narrativa. Então, por exemplo, ele se engajou profundamente na campanha do Aécio Neves, mas, no segundo momento, ele veiculou uma denúncia que praticamente destruiu a reputação pública do senador Aécio Neves. Ele apoiou fortemente o governo Temer e o impeachment da Dilma, mas depois ele fez uma transição também de apoio, se distanciando do Temer. Ele, no momento decisivo do segundo turno, ele transferiu a sua credibilidade para a construção da imagem de Bolsonaro como um líder que seria absorvível na democracia. E, no momento seguinte, ele começa a se distanciar. Então, há uma certa processo que nós chamamos de transformista, né? Eu continuo defendendo as coisas que eu defendo, mas como se fosse numa novela, os personagens vão trocando de papel, né? Nós até chamamos a narrativa do Jornal Nacional de uma novela infeliz do Brasil, né, que termina muito mal, né? Se o Juarez me permite, né, continuando e concordando com o que ele disse,
e com o que a Eliara disse antes também, eu só queria acrescentar mais uma coisa. A gente tem que começar a pensar, né, para valer, e isso, inclusive, não acontece nos cursos de comunicação nem de jornalismo, pensar nos veículos de mídia como atores políticos, né, e como partidos políticos. A mídia corporativa, ela atua como partido político da classe dominante. E como partido político, ela tem um ideário, né? Mas ela vai adequando esse ideário às conveniências, é isso que o Juarez acabou de falar, né? Ela vai adequando o discurso dela a essas conveniências. Quem identificou isso muito bem lá atrás foi o filósofo italiano Antonio Gramsci, né? Ele identificou isso ali digamos assim, na ascensão do fascismo na Itália, né? Ele viu isso acontecendo com a mídia italiana de então, que era basicamente jornal, o rádio estava bem no começo, né? Então a gente tem que entender isso, quer dizer, a mídia corporativa, ela é um partido político, ela funciona como partido político, ela tem interesses, ela defende esses interesses e ela vai usar toda essa, digamos, a linguagem, né, jornalística, a técnica, a ética, ela deixa de lado, mesmo a estética, né? E nessa pesquisa nossa, a gente entra muito, inclusive, nessa questão do visual, né? Aquele cano, né, de esgoto saindo notas de R$100, as cores que o Bonner e a Renata, que são os principais, né, âncoras do Jornal Nacional, como que o que eles estão vestindo, os gestos deles, né, a expressão, como que isso é também parte da notícia. Um teatrinho que eles fazem em determinadas situações, né? Então, a gente tem que ver a mídia com um olhar muito mais amplo e muito mais sutil do que a gente normalmente está acostumado. E aí, né, para concluir essa minha parte, a gente tem que entrar muito forte, muito firme em algo que a Eliara também está muito interessada, e eu sei que o Juarez também, que é a questão do letramento para a mídia. Em outros países do mundo, né, é tão importante quanto a alfabetização para, né, ingressar no mundo culto, né, no mundo letrado, também aprender a ler a mídia, né? Porque a mídia não é um retrato do mundo, ela é um recorte montado, interessado, etc, etc. E aqui não, a gente é muito ingênuo. O simples fato de achar que podemos ligar uma televisão e sair assistindo, isso nos torna competentes para entender o que está sendo mostrado, e não é verdade. Né? Então, quer dizer, são muitas sofisticações aí, né? Nesse aspecto da mídia como partido político, a mídia americana, pelo menos, é mais honesta. Né? Sim, ela assume. Publicamente, assumidamente, o Partido Democrata ou o Partido Republicano, ou os dois contra o Bernie Sanders, por exemplo. Enfim, são muito mais honestos. Mas você também levantou uma questão sobre a questão da a liberdade de imprensa, na verdade, a liberdade do dono da mídia. Eu lembro de uma entrevista com Fidel Castro, lá na década de 80, onde ele falou assim, mas o que o senhor acha da liberdade de imprensa nos países capitalistas? Ele falou, mas ali não tem liberdade de imprensa, ali tem liberdade de empresa. Né? Então, acho que define muito bem essa questão, quer dizer, a síntese dessa questão que você levantou. E eu queria ver com o Juarez, quer dizer, a especialidade dele, ele se debruça muito sobre essa questão da opinião pública, tem um livro sobre essa questão, e eu terminei agora o livro do Walter Lippmann, que também é sobre opinião pública, da década de 20 do século passado. Né? É um clássico. É um clássico. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre essa questão dessa manipulação. Pois as teorias democráticas dominantes na ciência política norte-americana e, de alguma maneira, também no Brasil, trabalham com uma ideia que nós chamamos de elitismo democrático. Nessa concepção do elitismo democrático, que vem a ser, então, uma tradução do ethos democrático na tradição da teoria das elites, o povo é incapaz de exercer diretamente o poder e de ter uma opinião correta sobre os acontecimentos, devido a muitos fatores, devido ao fato da sociedade ser complexa,
da maioria das pessoas não terem tempo de se informar, de não terem um grau de formação adequado para entender assuntos técnicos. Enfim, por várias razões, é teorizada, então, a ideia de que o cidadão é apenas um consumidor de opiniões formadas numa esfera acima dele, que é a esfera da política. E cabe a ele, então, de tempos em tempos, apenas exercer esta condição, né? Eu penso que no Brasil a cultura que se criou historicamente é essa cultura, a cultura do direito à voz do cidadão, do direito de opinião das pessoas, no sentido mais democrático, mais pleno dessa palavra. Então, o direito de voz das mulheres, o direito de voz dos negros, dos povos indígenas, dos favelados, dos trabalhadores, tudo isso é subsumido, em geral, no agendamento, como a Cristina disse, e no enquadramento das notícias, né? Então, na verdade, a cultura do direito à informação plural e a cultura do direito à voz ainda é muito fraca no Brasil. E isso constitui, talvez, o ponto mais sensível da nossa incapacidade ainda de construir uma república democrática verdadeira no nosso país. Esse livro, então, ele se propõe exatamente a mostrar que aquele que se apresenta como o máximo de qualidade jornalística, com o máximo de objetividade jornalística, na verdade, é um contrário disso. É um engajado em uma determinada linha de pensamento que é contrária aos direitos, à universalização dos direitos humanos no Brasil. É isso que nós estamos tentando demonstrar no livro, como a Cristina disse, documentando passo a passo, não formulando uma opinião em abstrato, não formulando uma teoria em abstrato, mas comprovando, ao longo desses anos, passo a passo, dia a dia, como se organiza essa narrativa, como se nós estivéssemos, e a capa foi formulada exatamente nesse sentido, como nós estivéssemos do lado de lá, editando o Jornal Nacional e fazendo as escolhas, dia a dia. Foi essa a experiência de escrever o livro. Eu queria trazer um aspecto aqui do livro para a gente comentar, porque eu acho que vocês apontam no livro justamente a sofisticação desses mecanismos. Acho que foi Eliara, não sei agora se foi Eliara ou Ângela que falou, eu acho que foi Ângela que falou, que não se trata de censura. A censura seria uma coisa muito óbvia, né, de ser percebida. Então, os mecanismos, de fato, mecanismos de construção de sentido são sofisticados e acho que vocês conseguem mostrar isso no livro. E um desses mecanismos que eu queria, que era, na verdade, é o que eu quero conversar aqui com vocês, é o seguinte, e foi uma coisa que eu, quando trabalhava lá, vivi isso por dentro, né? Por isso que eu me sinto à vontade até de falar sobre isso, porque nós, jornalistas, trabalhando na redação, a gente questionava isso, essa opção, digamos, editorial do Jornal Nacional, que nas campanhas eleitorais, em dado momento, eu creio, eu não tenho certeza absoluta, mas acho que foi na campanha de 2006, a de 2002 eu não estava aqui, estava morando fora, mas em 2006 eu já estava de volta e me lembro disso claramente. Foi estabelecido que todos os candidatos teriam o mesmíssimo tempo, a matéria de cada candidato teria o mesmíssimo tempo de exibição. Aquilo era contado milimetricamente, tinha que ser igual, mesmo que naquele dia de campanha, um dos candidatos não tivesse, por exemplo, uma atividade de campanha que justificasse você fazer uma matéria. E aí igualou todo mundo. E aí aquilo começou, enfim, com esse argumento de que também por causa da legislação eleitoral não podia privilegiar um ou outro. O fato aí dando um salto para a campanha de 2018, acaba que, ao longo dessas campanhas, construiu-se um mecanismo de falsa equivalência entre todos os candidatos e que chegou em 2018 ao cúmulo de você considerar candidatos equivalentes e dar tratamentos equivalentes
ao candidato do PT, Fernando Haddad, e ao candidato Bolsonaro, um candidato extremista, né, com tudo que a gente sabe, que a gente não precisa nem entrar em detalhes aqui, naturalizando este personagem extremista. Então, isso, vocês trazem essa discussão no livro, eu acho uma discussão da maior importância e queria as percepções de vocês sobre isso. Posso começar falando? Sim, isso do ponto de vista da construção do discurso, e aí eu trago, né, a bagagem da análise do discurso, que foi essencial, né, para o trabalho, para mim, no trabalho. Essa questão da naturalização de Bolsonaro, ela é uma estratégia muitíssimo bem construída, ela é muito sutil e muito bem delineada, né? E se nós acompanhamos a cobertura e nós vamos vendo as edições, nós vamos vendo o padrão. Porque quando isso começa? Bolsonaro ele é silenciado de um modo positivo. E aí eu uso esse conceito, eu trago o conceito de silenciamento, mas num viés positivo nesse caso. Por quê? Porque ele não fala. O discurso dele é um discurso sempre indireto, ou seja, um narrador fala por ele. Então, o que ele tem de grotesco, grosseiro, machista, homofóbico, não é mostrado, porque o discurso dele não aparece. E isso desde antes da facada, né? Mas com o episódio da facada, isso é, de fato, tomado quase como lei na cobertura. Então, ele não aparece. O que aparece de Bolsonaro em termos do discurso, da construção do discurso desse candidato? Os tweets, que aparecem todos os dias, somente os tweets dele e a imagem dele no hospital. Ou seja, para o espectador, como é que ele vai ligar o conceito de machista, racista, homofóbico, alguém que está no hospital, né? E as imagens eram sempre dele com uma cara muito boa, eram fotos, claro, ele no hospital e os tweets falando que ele estava bem, que estava se recuperando. E aí eu acho que o grande lance, né, nessa construção da naturalização de Bolsonaro é o dia 29 de setembro, né? Foi o dia da manifestação do Ele Não, no Brasil inteiro. O Jornal Nacional fez uma reportagem, eu acho que de 3 minutos e 20, se não me engano, cerca de 3 minutos, um pouquinho mais, mostrando no país inteiro, mostrando também manifestações favoráveis, porque houve, mas é claro que não se comparava às manifestações contrárias, né, às manifestações do Ele Não, mas trouxe uma entrevista de quase 4 minutos com Bolsonaro dentro do avião, Bolsonaro voltando para casa, e Bolsonaro era um candidato, ele estava quase chorando, ele falou da saudade da filha, ou seja, tópicos, né, muito, muito caros, inclusive ao questionamento que estava sendo feito a ele. Então, ele falava da filha, né, ele falava do desejo de trabalhar pelo Brasil, ele falava da emoção de voltar para casa. Foi uma entrevista super intimista, porque era com a câmera bem de perto, ele quase chorando. Isso no mesmo dia teve mais tempo do que a cobertura, a matéria, né, sobre o Ele Não. Então, acho que ele marca, de fato, essa naturalização, né, de um candidato que não podia ser considerado equivalente a Fernando Haddad, não poderia, a qualquer outro, né? Mesmo que fosse Aécio Neves, outro candidato de outro partido, não equivalia a Jair Bolsonaro. E essa construção ela foi feita, essa naturalização, né, com silenciamento aí num viés positivo, de não mostrar a fala dele, de não mostrar o discurso, e isso é muito efetivo, né, para a opinião pública, para a formação da opinião pública. Isso no sábado, 29 de setembro, foi no sábado, e aí no dia 1º, uma segunda-feira, nós temos lá o vazamento, né, dos áudios lá de Palocci, com, de novo, 9 minutos de matéria, com o fundo vermelho, o cano carcomido, muito dinheiro estourando, explodindo, né? Então, aí, você tem uma sequência que é uma sequência muito marcante, né? Em termos de construção de sentido, em termos de formação de percepção em relação aos dois candidatos, né? São duas reportagens muito marcantes, no intervalo de tempo ali muito curto, né? E já na reta final da eleição.
Eu queria também tentar responder. Não, pois não, Juarez, você quer ir? Acho que o Juarez vai precisar sair. Tá, Vou claro, falar claro. muito rapidamente, Claro. 2 minutos. Eu acho que essa naturalização, muito bem demonstrada pela Eliara, se baseia em 2 conceitos políticos muito fortes à época. A primeira, a ideia de que Bolsonaro não era da ultradireita, não tinha características fascistas, mas era absorvível na democracia. Me lembro que o ombudsman da Folha, inclusive, chamou a atenção que, enquanto a imprensa internacional trabalhava o Bolsonaro como de extrema-direita, a mídia brasileira o dava como de direita. Em segundo lugar, a legitimação do discurso do ódio na cultura brasileira. Isto é, quando Bolsonaro declarou apoio a um torturador consagrado na ditadura militar brasileira, tanto o Globo quanto a Folha de São Paulo soltaram editoriais dizendo que discordavam dele, mas que, em nome da liberdade de expressão, ele tinha o direito de elogiar a tortura publicamente, embora isso fosse contra os tratados internacionais assinados pelo Brasil sobre os direitos humanos. Um grande abraço a vocês e que gostaria de continuar, mas um debate muito rico, e agradecer a Andréia e a Cristina por essa oportunidade, e um abraço às minhas companheiras de autoria. Obrigada, Juarez. Mas, Cristina e André, se vocês me permitem, eu queria tentar responder também a questão que você coloca. Olha, durante o período que a gente estava pesquisando, acompanhando, né, e, na verdade, a gente pensou, no primeiro momento, a pesquisa durar durante o ano de 2018. Depois a gente viu que a gente tinha que voltar, né, porque algumas coisas eram importantes para a gente entender o que estava acontecendo em 2018, e depois a gente viu que tinha que estender também, porque a eleição do Bolsonaro ela trouxe uma série de outras questões envolvendo o Jornal Nacional, a Globo, a mídia, que a gente não podia parar ali, né? Mas no que você disse, a gente sabia, né, e particularmente no meu caso, que trabalhei em redação, dirigi uma televisão aqui em Minas Gerais, a TV Minas, tenho amigos nas diversas redações, ex-alunos nas diversas redações, inclusive da TV Globo. A gente sabe e sabia da inquietação, né, do reportariado, né, como eles brincavam, né, como que aquilo estava incomodando, né, aquelas matérias que iam ao ar. Então, o que eu acho que a gente pode dizer é o seguinte, mesmo a Globo, né, no caso Jornal Nacional, colocando a sua equipe ou parte da sua equipe em campo para fazer a cobertura, o que ia ao ar não expressava essa cobertura. Não expressava por quê? Primeiro, um dos motivos é isso que você está falando. Existia um padrão, né, um padrão de igualdade, que era dar 5 minutos para cada candidato. Mas você não pode tratar com igualdade desiguais. Né? Um tem uma agenda riquíssima, extremamente comprometida com a democracia, e o outro não tem nada, põe uma gororoba lá para encher o tempo, e você vai colocar os dois tendo o mesmo espaço e o mesmo status. Mais ainda, a exposição positiva e a exposição negativa. 5 minutos de exposição como? Por exemplo, como a Eliara mostrou muito bem, né? O Bolsonaro, mesmo quando ele não era exposto diretamente, ele tinha, durante a campanha, uma exposição mais positiva. Né? Enquanto que o candidato do Lula, né, o Haddad, ele veio com toda aquela carga negativa que já havia sido construído anteriormente. E o tempo todo ele era lembrado como o candidato do Lula, o candidato do Lula, o candidato do candidato que está preso. Então, a exposição não é a mesma coisa. Uma era exposição positiva ou neutra, e a outra era uma exposição extremamente negativa e construindo esse discurso do ódio. Né? E quando eu me referi há pouco que, na verdade, o nosso trabalho não começou em 2018, porque nós tivemos que retornar, na verdade, a construção desse discurso do ódio ela é antiga no Brasil, do ódio e da corrupção. A gente pode localizá-la muito bem nas campanhas contra o Getúlio Vargas, nas campanhas contra o Juscelino, contra o João Goulart, né? E contra o PT e Dilma, o Lula e Dilma. Né? Agora,
No caso mais concreto, em relação ao PT e ao Lula, esse discurso, a construção desse discurso do ódio, que vai, digamos assim, ter o seu ápice, né, aí na eleição de 2018, porque junta tudo, né, criminalização do PT, prisão do Lula, etc. Mas isso começa quando? Lá em 2004, 2005, com o Mensalão, que, na verdade, eram 2 mensalões, o do PT e o do Tucano, do PSDB, e, na verdade, um desapareceu, o Joaquim Barbosa colocou, né, dentro da gaveta e sumiu com a chave, e o outro seguiu e virou espetáculo, execração pública. Então, quando o telespectador está assistindo um jornal nacional e com 5 minutos para cada um dos candidatos, esses 5 minutos estão carregados de uma carga, né, aí vamos chamar assim, no imaginário de cada um, que é muito pesada. É muito pesado. A pessoa não está ali zerada assistindo aquela matéria, né? E as outras informações que ela tem. E mais ainda, né? E aí eu vou fechando essa fala, para não ficar muito longa. A gente tem que pensar também que o Jornal Nacional, não só o principal veículo, principal telejornal do principal veículo de televisão brasileira, que é a TV Globo, mas ele não jogou sozinho. Ele jogou em equipe. Então, uma denúncia que era feita no Jornal Nacional, uma informação, ela era repercutida em outros veículos, na Veja, no Estado de São Paulo, na Folha, garantiu a sustentação dessa notícia, né, ou suposta notícia. No fim de semana, isso virava manchete da Veja, né? Ou o contrário, a Veja manchetava no final de semana e depois vinha a sustentação. Então havia, digamos assim, como um time de futebol jogando, né? Um passava a bola para o outro, para o outro, para o outro, e a bola nunca chegava ao interessado, que era e é, né? E somos nós, cidadãos, cidadãs e telespectadores, né? É isso Yara mesmo. Cristina? Eu me lembro bem desse mecanismo de um reproduzir o outro. Uhum. Um veículo reproduzir o outro. Isso é verdade. Andréia, desculpa, te interrompi. Não, tudo bem. Eu queria levantar o seguinte, eu queria fazer mais propaganda do livro, né? Ótimo, oba! Faz mesmo. O livro traz muitos dados, para as pessoas acompanharem, né? Como a Cristina lembrou ali no começo, é muito embasado nos textos e nas questões e no visual que vocês colocavam. Inclusive, assim, o luto, né? o terno preto como símbolo do luto, né? o fundo vermelho, para induzir a pessoa. Em vez de falar Partido dos Trabalhadores, fala PT e PP, porque o PP também se confunde com PT, né? Quando o cara fala PP, você não sabe se é PP ou PT. Então, assim, sempre misturando todas aquelas questões. E aí, levando para além do livro, eu queria ver assim, esses últimos dias. Foi muito interessante, depois de ler o livro de vocês, por isso que eu queria fazer essa propaganda do livro, porque depois de ler o livro de vocês, mesmo eu tendo já um sentido crítico, né, foi bem interessante ver a cobertura do Jornal Nacional sobre o périplo do Lula na Europa, em contraponto ao fiasco do Bolsonaro nas Arábias, né? Bem interessante quando eles começam a falar dos extremos e começam já a se engajar de forma lenta, meio ainda tateando, mas muito segura, na campanha do Moro, né? Então, assim, o livro ele ajuda a você ler. Aí, voltando a uma questão que a Ângela lembrou, do letramento mediático, né? Do letramento mediático, quer dizer, você começa a entender melhor como é que ele funciona. Quer dizer, o livro ele abre uma avenida de percepção diferente quando você começa a ver o jornal depois. Pois é um perigo, porque isso causa vício no Jornal Nacional. Então, vai ficar todo mundo viciado no Jornal Nacional, né? É muito engraçado, porque eu comecei a fazer, até em função da tese, o boletim do JN, né? Eu tento fazer pelo menos toda noite,
E quando eu não faço, há uma legião de viciados que me mandam mensagem perguntando, pelo amor de Deus, cadê o boletim? Porque eu não consigo mais assistir o Jornal Nacional sem o boletim. Então, isso causa vício. Mas foi bom você ter tocado nesse assunto dos últimos dias, né? Porque hoje eu acabei de escrever sobre isso. Ontem, finalmente, o Jornal Nacional colocou a viagem de Lula em cena, né? Dando maravilhosos 36 segundos para a matéria, a nota, né? E ressaltando o encontro que ele teve com Macron e o prêmio, né? E não dizendo qual era o prêmio, que isso, aliás, é uma estratégia interessantíssima, né? É uma forma de você dizer sem dizer, porque você não dá o nome do prêmio, você diz, recebeu um prêmio de uma revista. Isso é qualquer prêmio de qualquer revista, né? Então, isso é uma estratégia do discurso, uma estratégia bem pensada, bem colocada, bem construída. Então, foram 36 segundos e no dia do anúncio, né, da filiação do ex-juiz Sérgio Moro, foram 3 minutos, né? Então, aí, para a gente pensar nos critérios de noticiabilidade, nos critérios de construção da notícia, quais são esses critérios, né? Porque para um você dá 3 minutos, para outro, em situações, eu diria, quase semelhantes, porque eu acho que uma viagem internacional, nesse momento em que o Brasil está, de fato, sendo quase execrado no exterior, né? Uma viagem como essa de um ex-presidente, qualquer que seja ele, eu acho que é algo que merece estar na pauta, né? Mas foram 36 segundos, né? Abordando apenas o encontro, enfim. Então, falando um pouco aí das estratégias, né, que a gente entra já na cobertura. Eliara, eu assim, tenho a minha percepção é de que o Jornal Nacional só noticiou a viagem do Lula nesses pouco mais de 30 segundos, porque as redes sociais começaram a cobrar isso intensamente. Então, o silêncio, aí eu volto, né, a gente está falando das estratégias de silenciamento. Como disse um amigo meu, a gente estava conversando sobre isso, ele disse: o silêncio do Jornal Nacional sobre a viagem do Lula estava ensurdecedor, né? E aí tiveram que fazer isso. Exato. Deixa eu entrar um pouquinho nessa discussão também. Concordo, sim, com você, Cristina, com a Eliara também, claro, mas com você nesse aspecto, e tenho pensado, também estou escrevendo sobre isso, né? Essa coisa de analisar o Jornal Nacional virou uma obrigação, né? O pessoal brinca, você não tem coisa melhor para fazer na vida? Eu falo, eu não estou assistindo Jornal Nacional, estou vigiando o Jornal Nacional, é diferente, né? É outra postura. Muito bom. Mas aí, a minha percepção é exatamente essa. Quer dizer, a linha, né, que separa o silenciamento da censura, né, esses dois conceitos, essa linha ela é muito tênue. Né? O silenciamento é algo mais elegante, como a Eliara disse antes. Né? Ele é mais difícil de você perceber, né? Ele exige todo um requinte, todo um repertório teórico para você conseguir precisá-lo. Já a censura, não, a censura é tacanha, é quase que perceptível a olho nu. Então, o que o Jornal Nacional vinha fazendo em relação ao Lula? Ele silenciou o Lula o tempo todo, antes do Lula ser preso, durante os 580 dias na prisão, a gente mostra isso muito bem. Depois, quando ele ganhou liberdade, né? Nada disso, até hoje, gente, a Globo não fez uma entrevista com o Lula. Aliás, a única entrevista na chamada, né, na auto-intitulada grande mídia até agora, foi aquela da Band News, né, do Reinaldo Azevedo. Nenhum veículo da grande mídia brasileira se interessou por uma entrevista com um ex-presidente de 2 mandatos, que saiu super bem avaliado, 87%, e que está liderando todas as pesquisas, até agora liderando com muita folga. Então, quer dizer, será que a população brasileira não tem interesse em saber o que essa pessoa tem a dizer? Mas, enfim, foi silenciado e continua. Mas, nessa viagem, né, primeiro, tem mídia internacional. Eu estava dando uma olhada, anteontem eram 347 jornais, entre jornais, emissoras de rádio e TV da Europa, que deram destaque ou manchete para a presença do Lula.
né? Quer dizer, está todo mundo na internet, né? Esses veículos têm lá seus portais, seus sites, então é fácil comprovar isso. Aqui dentro, né, as mídias progressistas batendo o tempo todo, né? Então, está sendo silenciado, não está sendo mostrado, estão escondendo esse silêncio ensurdecedor. E aí, né, o que a Globo faz, o que o Jornal Nacional faz, é tudo muito pensado, é tudo muito articulado, não tem nada ali por acaso, não. Trabalham com pesquisa, né? Tem think tanks assessorando, a coisa é complicada e bem feita, né, nesse sentido. Então, eles perceberam que poderiam estar ultrapassando esse limiar, de sair do silenciamento e serem colocados como censores. E era para isso que ia caminhar. Então, para garantir, né, continuar, né, no máximo no silenciamento, vão aí esses poucos segundos, né, enquanto que para o Moro tem um programa inteiro do Bial, tem mais 3 minutos, sem contar que até hoje o Jornal Nacional não anunciou que existiu a Vaza Jato. A Vaza Jato não existiu no Jornal Nacional. Muito, né? É isso mesmo. Não é? Nem a decisão do STF foi tratada assim muito en passant, a colocação do Moro como, né, um juiz suspeito e tal. O que o Moro fez esse tempo todo, essas idas e vindas dele para os Estados Unidos, a relação dele do Dallagnol com o FBI, nada disso foi assunto. Né? Então, é aquilo que a Eliara falou antes também. Determinadas coisas, se você não mostra, pode ser positivo para aquele personagem. Para o Moro e para o Dallagnol, não mostrar isso foi absolutamente positivo. Né? O silenciamento positivo, né? Tem os Sim, dois lados. sim. Gente, eu não sei, por mim, eu não sei onde é que a Andréa vai mandar a gente parar, eu tenho muita coisa para perguntar ainda para você. Ainda tem outra coisa logo depois. O Marcos Gomes está aqui tuitando direto, aflito, para ele. Mas eu posso falar uma coisa rapidinho? A gente pode fazer uma última rodada, geral. Tá bom, não, tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero deixar assim dito que essa discussão que o livro de vocês traz e propõe para a sociedade, eu acho que é fundamental para o futuro da democracia brasileira. Então, parabéns mais uma vez pelo livro. Mas, por último, uma última coisa, um último comentário que eu queria ter de vocês, porque eu acho que é muito importante vocês chamarem a atenção no livro também para os recursos visuais de construção de sentido, e, nesse caso, aquele cano por onde jorra aquele dinheiro, isso tem um impacto muito grande, né, nessa construção, inclusive porque eu me lembro de, como telespectadora, né, que hoje eu sou apenas uma telespectadora do Jornal Nacional, não trabalho mais na Globo, embora tenha gente que ainda pense que eu trabalho lá, assistindo. Eu vi, eu acho que agora ou pararam ou diminuíram o uso, mas até quando era para noticiar alguma decisão da Justiça favorável, seja ao Lula ou a alguém do PT envolvido na Lava Jato, aquela imagem era usada. Eu queria o comentário de vocês sobre isso, porque vocês apontam esse recurso usado insistentemente, isso vocês apontam no livro. Era isso. Sim. Então, esse fundo, esse cano, né, ele foi usado por mais de 4 anos, né, em todas as matérias, em todas as reportagens para falar do Partido dos Trabalhadores e de Lula, né, em todo o processo da Lava Jato, e se nós pensarmos nessa exposição diária, né? Nessa exposição por 4 anos, vamos pensar no efeito disso, porque o simbólico ele compõe a notícia, a construção da notícia, né? A notícia como objeto construído, o simbólico é parte fundamental, porque quando você tem aquela cor forte, aquele cano carcomido, dinheiro, né, explodindo, saindo pelo cano, aquilo acende, provoca uma reação que é muito ruim. É raiva, você sente raiva vendo aquilo, claro, né? Então, isso foi usado, é um recurso muito bem trabalhado, muito bem construído, né? Faz parte da estratégia de construção do discurso
faz parte da estratégia de construção da notícia. A notícia é também simbólica, né? E isso é importante a gente reiterar, a gente reforçar, a gente mostrar. E, como você disse, Cristina, foi usado, inclusive, quando a notícia era positiva. E eu me lembro, e acho que nós colocamos sim no livro, no dia 2 de outubro do ano passado, de 2020, quando a juíza Gabriela Hart decidiu ou reconheceu que não havia nenhum problema com as palestras, né, do ex-presidente Lula, a imagem de fundo para a abertura da matéria era o fundo vermelho, o cano carcomido, o dinheiro explodindo. Então, não interessa o que é narrado, não interessa o texto, porque a imagem ela vem antes, a imagem já diz que é algo ruim, né? Então, essa é uma construção marcante, essa é uma construção muito perniciosa, porque a notícia dizia, o texto, né? Vamos tomar aí a notícia como texto, dizia de uma coisa, de um lugar, mas a imagem do fundo dizia de outra coisa, né? Era outra a mensagem que estava ali sendo dita. E o que vale é aquela mensagem do simbólico, o que fica para você é o visual, é claro, né? O primeiro impacto é esse. Então, é uma estratégia, assim, é uma estratégia usada não só pelas TVs, né? Mas o impresso usa isso. A Folha de São Paulo tem construções maravilhosas em termos simbólicos nas capas, né? Enfim, que a foto ela não combina com a manchete, né? E aí a gente pode fazer um outro programa para discutir isso, que né? Enfim, são muitos detalhes e muitos elementos, a gente vai falando assim de modo empolgado, mas essa construção simbólica ela é marcante, né? E ela precisa ser mesmo esmiuçada, ela precisa ser colocada, a gente precisa entender que isso faz parte da notícia, a notícia como um objeto, porque a notícia não é aquela informação que você pensa, que alguém pensa e pronto, né? Tem ali toda a estratégia discursiva para construir. E isso é o bacana do letramento midiático, né? O letramento midiático, como a Ângela já mencionou, nos dá essa capacidade, nos dá esse olhar, né, para as construções midiáticas, para o papel da mídia, né, na sociedade, enfim, e por que ele importa. Pois dando sequência, né, então, e concordando com o que a Ilhara colocou, eu queria só frisar que a gente, então, trabalhou com várias teorias e várias possibilidades de interpretação, né, desse texto, né, no sentido amplo aí, que é o Jornal Nacional no período que nós estudamos. E uma dessas possibilidades interpretativas é a semiótica. E ela é fundamental, especialmente quando a gente vai tratar da imagem, né, das cores e desses outros estímulos. E aí eu começo, assim, bem rapidinho, a própria cor, né, a abertura do Jornal Nacional, aquele azul, né? É como se fosse um mundo, né? E depois vai focando na bancada, aquela bancada absolutamente empoderada, né? Quase que um altar. Desse altar vão ser emitidas verdades, né? Dali vai ser dito que você deve acreditar, como você deve, né, pensar, se comportar. Claro que não é dessa forma, mas está implícito. Bom, aí a gente pode começar a olhar também a roupa dos dois principais âncoras, né, o Bonner e a Renata, né, nesse período. A cor do terno do Bonner tem a ver com o conjunto daquela edição do Jornal Nacional. A mesma coisa a Renata. Era impressionante como, quando ela ia falar, né, quando a edição estava mais carregada de, pelo menos, supostas notícias envolvendo justiça, judiciário, STF, etc., ela estava com uma roupa branca, clara, quase como a pureza, né? A justiça, então, era a pureza, né? Agora, quando era para tratar de temas considerados, né, mais pesados, quando vinha uma edição mais pesada em cima aí dos partidos progressistas e tal, a cor era escura. Né? Eu não estou lembrando qual edição, mas numa delas, daquelas bem barra pesada em cima do ódio e tal, os dois estavam de preto, parecia um velório. Né? Bom, além disso, as imagens, né, que vão passando no fundo, né, elas também não são por acaso. E a escolha, né, como a Ilhara já disse, daquele cano enferrujado velho, um cano de esgoto, saindo... de que sai esgoto? Sai
coisa podre, sujeira, né? Saindo nota de R$100 e com a cor vermelha no fundo. Gente, vermelho é a cor tradicional, histórica, mundial da esquerda. Não é? Então, o que você está associando ali? Você está associando a corrupção, as coisas sórdidas, né, tudo de ruim à esquerda. Né? Enquanto o Jornal Nacional é azul. Né? As coisas boas são azuis, não é? Então, quer dizer, tem aí toda uma simbologia. Né? Quando se falava no Moro, por exemplo, né, imagens positivas, o Moro com a cara sempre boa. Quando se falava no Lula, além do que se falava sobre o Lula ser muito ruim e ele não ter voz, ele não tinha voz, era uma imagem, me marcou muito uma imagem, quando se falou de uma das condenações dele, a imagem que coloca dele, ele sentado no chão, com uma cara assim como se tivesse alucinado, né? E pelaquela imagem nunca se poderia imaginar que se trata de um ex-presidente da República. Né? Era um doido qualquer, desculpem os portadores de sofrimento mental, não quero, né, ofender ninguém, mas era uma pessoa que ali não tinha nenhum, né, controle sobre, estava ali, né? Então, quer dizer, é muito sutil, gente, é o que a Eliara falou, é muito sutil, porque tem esse texto, né, que é o texto explicitamente dito, né, mas tem esse outro texto que vai sendo construído por esse conjunto. E esse entra, né, no inconsciente das pessoas, sem elas perceberem. Toda vez que as pessoas veem uma cor vermelha, uma bandeira vermelha, que sentimento que isso desperta nelas? Então, a coisa chega a ser diabólica. Né? Mas, claro, né, que nós acreditamos na ciência, isso tudo tem explicação aí, né, dentro das... Enfim, e são com essas teorias, né, que a gente trabalha no livro. E tenta, né, mostrar que nada acontece, não existe acaso. Né? A edição ela é algo extremamente cuidadoso e muito bem pensado. E eu estou muito curiosa e estimulada, né? Nós já até começamos a conversar um pouco sobre isso, de continuar esse exercício aí, porque eu acho que essa próxima campanha eleitoral vai ser assim, um prato, né? Um prato. Continuem, com certeza. Eu vou fazer um arremate aqui, mas só para, Andréia, só para completar, porque mas Cristina... Só uma coisinha antes. Não, é rapidinho. Não, é só para falar sobre o fundo. Só para dizer que depois que eu fizer o arremate, vocês não irem embora, que eu quero falar um negócio. Pronto. Tá bom. Não, então é só para completar que essa imagem, Cristina, desde que o Lula... desde as decisões do STF, ela não existe mais. O Jornal Nacional não utilizou mais essa imagem para falar de Lula e do PT, o que é algo até surpreendente. As imagens estão muito, eu diria, quase neutras, né, o que não existe, claro, mas são imagens muito boas, as imagens que têm sido usadas, né, para as matérias, poucas, mas enfim, sobre Lula, sobre... Você fala... O JN deixou de usar depois da decisão do STF, que considerou... Sim, um pouquinho antes, que considerou desde o começo do ano, desde o fim do ano passado, já não se usa, já não utilizam mais. Quando o Lula saiu da prisão, mesmo que ele fez aquele discurso, né, no sindicato, o Jornal Nacional, o fundo, a imagem de fundo era a imagem do sindicato, né, aquela imagem de fundo mesmo de onde Lula estava discursando, e Lula teve 12 minutos de fala no Jornal Nacional, foi algo impressionante, ele teve 12 minutos de discurso direto, ele falando, né? Então, desde antes, um pouco, desde as decisões do STF, não, o cano carcomido não apareceu mais. Na verdade, como partido político, né, eles estão jogando, né, em vários candidatos, em várias possibilidades, mas isso vai afunilar. Né, e é interessante a gente acompanhar como que vai ser esse afunilamento dessa vez. Né?
E eu acho, gente, que o importante, o que fica aqui, aqui a partir dessa nossa conversa, é que assim, a gente precisa realmente discutir o que é notícia e qual é o tratamento que se dá para a notícia, né? As universidades, os cursos de jornalismo têm que discutir isso. Uhum. Isso Exatamente. aí. Bom, vamos E é muito finalizando. impressionante, ó, lá vou eu de novo, André, mas é rápido. E é muito impressionante que as questões da análise do discurso, da linguística, não dialogam com a comunicação, né? Nas faculdades você vê muito pouco, e é um instrumental maravilhoso, né? É um instrumental essencial. Eu comecei a discutir isso muito com a Ângela trouxe muito essa questão para mim, a gente já discutia há bastante tempo, então isso é essencial. E agora a questão do letramento midiático, né, que já ocorre na Europa e nos Estados Unidos há décadas e que é essencial no Brasil, é essencial, é uma discussão que precisa estar pautada, é algo que precisa estar em cena, né, ocupando aí não só as escolas, mas ocupando as comunidades, a sociedade como um todo. Pronto, André, falei de... Aproveitando essa questão do letramento midiático, para avisar que a Eliara já fez um curso sobre letramento midiático na ABI, e a gente vai querer fazer vamos querer um outro curso de letramento midiático com ela em breve. Estamos conversando para que isso aconteça o mais rápido possível, já que, como a Ângela falou, as eleições aí vão propiciar muitas e muitas e muitas discussões. Bom, para finalizar, eu queria que vocês dissessem aonde a pessoa pode comprar esse livro, quando vai ser lançada a edição impressa, e é isso. Eliara. Então, está na Amazon, né, o e-book, e nós vamos fazer o lançamento presencial em fevereiro, e a nossa ideia, a nossa proposta é fazermos lançamentos em algumas capitais, além de Belo Horizonte, né, Rio e São Paulo com certeza. Então, a partir de fevereiro, vocês terão a versão impressa, e aí vai ser uma versão ampliada, né? Porque nós já estamos trabalhando em vários outros elementos que ficaram, algumas discussões que ficaram de fora, que nós já estamos trazendo a partir, né, desse ano, desse período, então vai ser uma edição ampliada. E com lançamento presencial, né? Já fica o convite para o lançamento na BI, aqui no Rio de Janeiro. E é isso, né? Essa surpresa que a gente vai... Quer dizer, não é mais surpresa, né? Mas a gente ficou pensando assim, na verdade, a gente gostaria de ter feito esse lançamento do e-book mais para o meio do ano, meio no início do ano, mas a pandemia acabou que, né, jogou uma ducha de água fria e não tinha clima, né, para nada. Aí, para a versão impressa, suporte impresso, tem surpresa, né? Tem um plus, né? Tem um a mais, não é a mesma, quer dizer, o e-book, mas tem algo novo, né? Porque tem pessoas que preferem a leitura, né, digital, em geral o público mais jovem, né? E tem um outro tipo de público. Então, a gente está preocupado em atender, digamos assim, as expectativas desses dois públicos. Então, a versão impressa, ela vem com novidades, nada que, digamos assim, diminua, né, o que está no e-book, pelo contrário. Mas é um acréscimo, até porque entre novembro e fevereiro, muita coisa está acontecendo, está mudando, e a gente tem que estar observando como esse partido se comporta, né? Então, é isso aí. No mais, agradecer muito, né, esse espaço dessa entidade tão importante como a ABI, importante para a história do Brasil, importante para a história, né, da mídia e do jornalismo brasileiro. Então, é motivo de muito orgulho, muita honra ter podido participar nessa entrevista aqui hoje. Agradecimento enorme à Andréia, a Cristina, né? E foi muito bom, sempre é bom a gente poder estar conversando, né? Seja de forma com a Eliara, com o Juarez, de forma mais, né, informal, aí nos botecos, nas casas da gente, pelos meios eletrônicos, mas também assim, né? Que é uma conversa sempre
muito prazerosa. E os botecos agora muito escassos, né? A gente sem pandemia, estamos aqui, Belo Horizonte é a terra dos botecos, mas a gente vai se encontrar. E eu queria também agradecer enormemente a Andréia, muito a Cristina, foi uma conversa maravilhosa, né? Agradecer a ABI, eu acho que pautar esses temas, pautar essa discussão é essencial. E, Andréia, estou à disposição, nós vamos fazer a versão 2 do curso, né? Vamos colocar isso aí em pauta, em cena, porque é, de fato, uma discussão essencial que vai ser definidora, né, dos rumos de 2022. Então, quero agradecer muitíssimo, né, Andréia, Cristina, foi um prazer enorme estar aqui. Igualmente, Obrigada, gente.